Oferecimento. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém. Estou muito feliz de poder voltar depois de um pequeno recesso da minha parte. O Adilson deu continuidade aqui. 2 meses de férias. Quem dera, quem dera. Mas aí hoje nós estamos aqui reunidos novamente para oferecer o melhor programa, o melhor podcast para você. E como de costume, nós temos um super convidado hoje. O programa hoje vai ser muito proveitoso. Então, eu recomendo que você permaneça, invista esse tempo aí que vai ter muita informação, edificação, entretenimento, tudo aquilo que rolar aqui nesse bate-papo vai realmente trazer muitos benefícios, muitas vantagens para você. E o Adilson tem alguns recadinhos importantes para lhe dar. É verdade. Para você que nos acompanha pelo YouTube, nós gostaríamos de pedir para você compartilhar esse link para uma quantidade possível de pessoas. Você que nos acompanha também pela TV Amazônia, canal 7.1, não se esqueça, fale aí nos seus grupos de mensagem instantânea, né? Avise que está começando o programa para mais pessoas acompanharem. E, evidentemente, né, nós sempre lembramos, siga-nos nas nossas redes sociais, @, TV Amazônia, para você ficar por dentro de tudo que está sendo colocado aqui nessa super emissora. Então, sem mais demoras, nosso convidado hoje... eu vou apresentar algo direto. Pode ser, Adilson? Você libera? Você é um cara... Porque a gente tem uma vinheta aí dos convidados, acho que a gente pode... deixa o editor com vontade para escolher. Mas nosso convidado, com grande honra, foi um pedido que eu fiz para a Heloísa, né, que faz a nossa produção aqui, convidar o Alexandre Chaves, que é presidente da ACES. A ACES é a Associação Comercial e Empresarial de Santarém, do município de Santarém. E o Alexandre hoje é o presidente, já no segundo mandato, né? E nós vamos falar sobre as atividades da ACES e a importância dela em nossa cidade e toda a região. Seja bem-vindo. Perfeito, a honra é minha, viu? A honra é nossa. É a primeira vez que eu venho aqui no programa. Espero ser esse super convidado, né? E contribuir com vocês. Mas eu queria falar um pouco da ACES para o telespectador compreender, né, a dimensão. A ACES é uma entidade de 80 anos. Esse ano fez 80 anos, foi fundada em 1945 por comerciantes. Foi a primeira entidade de classe a defender o setor produtivo na região. E aí, durante esses 80 anos, a ACES foi transformando, né? Foi fundada como Associação Comercial do Baixo Amazonas. E durante essa história, a ACES teve até um colégio, né? O Colégio Rodrigo dos Santos foi fundado e mantido pela ACES muitos anos, que era o que os comerciantes entendiam. Olha, a gente precisa formar pessoas para trabalhar nos nossos comércios. E a ACES passou por todos esses ciclos viciosos da economia que a nossa região passou. E nas últimas décadas a gente entendeu que a ACES tinha que ser mais plural, né? A ACES tinha que encampar todos os segmentos e que o futuro de Santarém seria esse, de Santarém da nossa região. A gente não focar somente no setor primário, ou seja, o uso dos nossos recursos naturais, ciclo da borracha, do ouro, da madeira, da monocultura, juta. E a gente tinha que ter várias matrizes econômicas. E a ACES há décadas trabalha nisso e essa década de 2020, a gente tem entendido que Santarém entrou no que a gente queria, né? No que a gente quer, na verdade, né? Então, hoje, a ACES tem associado de todos os segmentos, tá? Desde o MEI até a multinacional, tá? Somos 520 associados. Até essa semana, toda semana tem gente entrando, tem empresa entrando, eu acho que tem espaço para muito mais. E a gente trabalha tanto no tangível como no intangível.
para os associados do setor produtivo. O tangível é entregar o que é palpável, né? Um auditório para fazer os eventos, cursos. Na terça-feira da semana passada, ontem, na verdade, né? Na terça-feira da semana passada, nós entregamos uma palestra sobre a reforma tributária, onde um analista de sistema, um contador e uma tributarista, que esclareceu para os associados interessados o que vai ser essa reforma tributária, que é um tsunami. Essa sopa de letrinhas aí, como vai mexer com a vida empresarial de todo mundo. E nós temos convênios, nós entregamos cursos e tem o intangível, que é a representação, que é quando é algo que a gente entende que vai de contra o desenvolvimento sustentável da região, contra o setor produtivo, a gente age. Individualmente ou em conjunto. Hoje o setor produtivo está muito unido. Tem outras entidades de classe, né? CDL, CIRSAM, Sindilojas, Acimas, e a gente sempre está unido e chegando junto lá. Pra vocês terem uma ideia, em 2023 ia ser cobrado uma taxa sobre transporte de mercadoria dentro do município de Santarém. A gente atuou e conseguiu inviabilizar. Inviabilizar no sentido de mais uma taxa. As pessoas já não estão querendo investir, trabalhar em Santarém. A gente ainda inventa mais uma taxa que fracassou em outras cidades, só fez espantar investimentos, porque Santarém, infelizmente, mudou muito nos últimos anos, mas ainda é conhecida no Brasil e no meio e entre os empreendedores, e a gente tem que mudar isso, porque eu acredito que a maioria da população não quer isso, a maioria da população apoia o empreendedorismo, apoia o desenvolvimento sustentável. Santarém ainda é conhecida como a cidade que não se cansa de perder oportunidade. Não perde oportunidade de perder oportunidade. Empreendimentos tentam se instalar em Santarém. Quando avalia toda a insegurança jurídica que Santarém trazia, toda essa movimentação, prefere outras cidades. Vou aproveitar para te fazer uma pergunta sobre isso. Eu cheguei em Santarém faz 6 anos. Cheguei em 2019, então. E quando cheguei aqui, havia um movimento, um burburinho forte que 2019, 2020 seria o ano de um boom de prosperidade em Santarém, que tinha, se eu não me engano, tinha 10, não sei se era 10, que falavam 10 ou 20 empresas nacionais e multinacionais para se instalar em Santarém, porque tinha chegado no momento realmente deles virem para cá. Só que logo em seguida teve pandemia e frustraram-se alguns planos, mas ainda veio Magalu, antes disso tinha vindo os atacadões, né, Açaí, o Atacadão. Assim, isso faz parte dessa perda de oportunidade. A pandemia foi o real causador dessa quebra de expectativa, ou é isso que aconteceu, que o senhor acabou de retratar aí? Havia realmente esse movimento nesse período? Se for um tópico sensível, o senhor... Não, fale o que você pode falar. Isso, Não, porque eu sou eu vim para morar em Santarém. Claro, eu vim ministerialmente, mas vim morar. Minha filha se formou aqui, ela agora está entrando no mercado de trabalho, então eu tenho interesse na prosperidade da cidade que eu moro. A gente precisa saber. E o nosso público também, né? Esse é um tema sensível, mas a gente tem que ter a coragem de encarar. Tá? Muita gente diz assim, pô, não fala isso, não divulga isso. Santarém tem condições de ser uma das cidades mais prósperas do Brasil. Por quê? Posição geográfica, nós estamos entre os 2 maiores rios do mundo, entre o rio Tapajós, que é o mais lindo do mundo, e o Amazonas, que é o maior rio do mundo. Nossos antepassados lá atrás, os Tupaiús, já sabiam disso, tanto que fundaram a aldeia aqui. Pô, a gente tem um corredor logístico para o mundo inteiro, o mundo conhecido. Tá? Temos as três modalidades de logística, né? Rio, aéreo e rodoviário.
entre Belém e Manaus. Nós temos 600 mil hectares de terras antropizadas, ou seja, já foram desmatadas lá no passado e hoje estão em torno de 400 mil delas estão abandonadas. Tá? Esse é o potencial. Nós temos uma população de 360 mil pessoas com... Eu hoje não sei a conta de quantas unidades de ensino superior tem em Santarém. Eu sei que me passaram a informação que formam em torno de 10 mil alunos por ano. É muita gente formada para o mercado de trabalho. Então, olha só essa combinação. Em torno de Santarém, nós temos aí uma população de mais de 1 milhão de habitantes. Assim, nas grandes cidades, Calha Norte, fora a região metropolitana. Nós estamos no bioma Amazônia, e aí passa a ser uma desvantagem em termos de recursos naturais e que a gente pode aproveitar como ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Se o mundo desenvolvido diz, porque eu estou entrando nesse tópico, se o mundo desenvolvido diz que a gente tem que preservar a Amazônia, eles criam fundos para receber dinheiro, altas somas de dinheiro, tá? Para salvar a natureza. É o que a gente chama de desvirtuação da virtude. Vamos preservar o meio ambiente. Só que a visão de preservação de meio ambiente deles é fiscalizar e não deixar a gente fazer nada. Então, daí que vai aquela perda de oportunidade. Existe uma estrutura na nossa visão do setor produtivo, onde o mundo desenvolvido, os players internacionais, eles olham, se a gente deixar Santarém, o Pará e o Brasil competir de igual para igual conosco, nós vamos ter problema. Aí, qual é a prova que a gente tem disso? Tá? E que a gente não consegue divulgar. O investidor de portos da costa leste dos Estados Unidos, muito conhecido mundialmente, é um grande financiador de ONG aqui na região. Olha a coincidência. Que coincidência. Ele não tem nenhum porto aqui na região. Ele é o maior investidor de portos da costa leste dos Estados Unidos. Tem o nosso fiscal aqui. Só uma ONG recebeu 5 milhões. 5 milhões. Então, não é uma grande coincidência? Aí tu vê empreendedores locais, tá, tendo dificuldade de legalizar e botar portos para operar aqui na região. Que os nossos antepassados tupaiús, há 2.000 anos atrás, já sabiam que a vocação de Santarém era porto. Aí a gente não consegue legalizar portos. Eu não sei se pode falar nome de empresas aqui. Tem, a Cargill conseguiu a licença dela com décadas. E assim na marra, foi fazendo e embora para uma batalha judicial e fez. E hoje a Cargill é a grande fomentadora da economia de Santarém. O agro hoje, tá? O agro, entenda-se o agronegócio como um todo. Não só a exportação de milho e soja. Mas o desenvolvimento do agro, hoje, mais de 100 mil hectares cultivados em Santarém, região metropolitana, movimenta 35% do nosso PIB. Na próxima atualização, a gente pode chegar até 40% do PIB movimentado pelo agro. Porque uma empresa teve peito de chegar e encarar isso. Nem todas têm. Nós temos aí portos operando aqui, recebendo navio dos Estados Unidos, com autoridade e gente pedindo a demolição desse porto. Nós temos um porto aqui que está há 15 anos tentando se legalizar e não consegue uma licença. Porto de R$1 bilhão de investimento. Ali na região, na área portuária 2, que foi aprovado pela comunidade e pela Câmara Municipal de Santarém. Tudo dentro da legalidade. A gente não está defendendo aqui a ilegalidade, terra arrasada. Tá? A gente está defendendo o quê? A segurança jurídica. E toda essa área portuária 2 tem uma trava ali que impede esse desenvolvimento. E a grande fomentadora, junto às comunidades disso, é uma ONG que recebe R$5 milhões do maior investidor de portos da costa leste norte-americana.
Então a gente tem que ter muito cuidado para não arrumar confusão jurídica para a cabeça, mas a gente tem que ter a coragem de falar, o público precisa saber disso. Aí o que acontece? As periferias de Santarém estão jogadas às traças. Apesar do orçamento da Prefeitura de Santarém ser de quase 2 bilhões de reais ano, para se ter uma ideia, agora, por que tem um orçamento de 2 bilhões? Porque o setor produtivo gera impostos. Então, o orçamento da Prefeitura de Santarém é quase 2 bilhões de reais. Ah, mas isso é muito, é pouco? Santarém é grande, tem muitas necessidades de Santarém. Macapá, capital de um estado, tá? Onde tem a sede de um governo estadual, tem um orçamento de 1,5 bilhão. E só um parênteses, eu morei 18 anos em Macapá e tenho acompanhado o atual gestor lá. Cara, o cara transformou a cidade, mano. Macapá é outra cidade em 5 anos. E com um orçamento de 1,5 bilhão. Santarém tem um orçamento de 2 bilhões e não consegue resolver todos os problemas da população. E o presidente do Senado é local lá, né? É local, é senador pelo Amapá. Então, só se consegue desenvolvimento, tá, com o setor produtivo punjante, atuante, gerando riqueza e renda. Tá? E uma parte da população fica pegando corda desse pseudo-ambientalismo que só atrasa. Nós não somos contra a preservação do meio ambiente, pelo contrário. Na verdade, nós precisamos. Precisamos do meio ambiente. Nós estamos no bioma Amazônia. O setor produtivo defende o desenvolvimento sustentável, ambiental, social e econômico. Não adianta estar tudo preservado lá, um santuário, e a população morrendo de fome. O problema é que o ambientalismo, né, ele quer cuidar de todas as espécies que faz parte desse bioma, desse ecossistema, mas esquece do ser humano. Que deveria ser a prioridade, né? O meio ambiente ele deve existir para servir a humanidade. Aí você vê assim, a gente aqui na região norte fica só se mantém numa certa dependência tecnológica de produtos industrializados. A gente só serve toda a indústria mundial e não se beneficia em nada, porque os produtos chegam bem mais caros aqui, empregos, subempregos. Enquanto a gente poderia estar produzindo, depois a gente vai entrar na área de inovação, de tecnologia, de desenvolvimento de serviços e produtos, né, do comércio mesmo, o próprio agronegócio de uma forma bem administrada para trazer desenvolvimento para a região, né? Então é uma discussão bem profunda essa. Grande maioria da população, porque eu garanto que o zongueiro vive muito bem, obrigado. Tá? Mas a grande maioria da nossa população, a realidade é outra. Vai nas periferias de Santarém, no inverno não se entra carro. As pessoas ali não têm emprego, não têm renda fixa, não têm uma escola de qualidade. Mas como é que vai? O Estado não produz riqueza. O Estado só recebe impostos e contribuições e faz a gestão pública. Desculpa, esse assunto me interessa muito. Teve um estudo agora, acho que atualizado, já estão divulgando muito isso, né? Que o Brasil agora acho que ultrapassou 50% da população, não sei se é isso mesmo, você pode me corrigir se estiver errado, 50% da população ativa profissionalmente ou não, como recebendo bolsas do governo. E isso é muito grave porque se acentua na nossa região norte e nordeste. E isso mantém o povo numa situação de escassez muito grande, né? Enquanto tinha que ser o contrário, né? O povo tinha que estar trabalhando, produzindo, as empresas crescendo, novos CNPJs ativos. E o Estado não produz riqueza, a gente só gasta com isso, né?
O assistencialismo como uma política eleitoral. E aqui é importante até, que pode parecer até uma posição política de direita ou esquerda, mas a ideia é que, se a gente for analisar outros países que tiveram um declínio na economia, o caminho foi o mesmo. Entendeu? O caminho foi o mesmo. Foi um aumento do índice, né? E a produção ela acabou sendo cada vez mais mitigada, né? Então, assim, é um perigo. Vamos pegar em termos gerais o que os países desenvolvidos, que estão lá, eles têm o IDH ótimo, eles estão super desenvolvidos, têm estrutura para tudo. Chega até um líder aí, o líder da Alemanha aí deu... o que ele falou, quem conhece a Alemanha não se surpreende. Eu já fui na Alemanha 3 vezes e não me surpreende. Realmente o que ele falou, ele está certo. Sim. Ele está correto. A forma como que ele falou pode parecer ofensivo para nós amazônicos. Mas o que esses países desenvolvidos querem fazer com a nossa população aqui é uma extrema maldade. Se pegar em âmbito geral, o que os ambientalistas querem fazer com o nosso povo amazônico, eles dizem assim, olha, fica lá na tua casinha, preserva a árvore, não faz mais nada, não produz mais nada, que alguém vai te dar alguma coisa aqui para tu existir, para tu subsistir. Tá bom? Mas não derruba, não produz nada no teu terreno. Até a tua roça que está aqui, deixa ela crescer, virar mato de novo, pega uma florzinha aí e vai vender no mercado. Eu vou arrumar alguém, um projeto para comprar de ti, para tu fazer. Gente, vamos pensar daqui a 10 anos, quando o nosso Amazônida, a nossa população aqui, todos nós aqui, um dia, nossas famílias foram migrantes. Sim. Eu sou a 3ª geração de uma família que chegou aqui. Mas tem famílias aí que são desde a fundação de Santarém. Né? Tu chegou, já tem 6 anos. Tá? A tua família um dia foi migrante aqui também. Vamos pensar daqui a 10 anos, tá? Como é que vão estar essas famílias que elas foram incentivadas a ficar lá na terra só para ficar, é o bendito território, só para ficar sem fazer nada. Aí os países desenvolvidos dizem assim, ei, alcançamos nosso objetivo, já destruímos a matriz produtiva da Amazônia, não nos oferece mais risco, boa sorte para vocês. Vocês agora são meros amazônidas aí num zoológico, se virem daí para frente. As pessoas não sabem fazer nada, não vão saber mais produzir nada. Se duvidar, não vão mais nem saber pescar. Que absurdo, a Amazônia não vai pescar. Vão para frente de Santarém, quem duvidar do que eu estou falando, vá lá na orla de Santarém, perto do Mercadão 2000, e veja quantos caminhões de frigorífico com peixe chega no Mato Grosso e Rondônia todo dia. Sabe por quê? Que a gente estava falando antes do programa. Porque o Mato Grosso e Rondônia não abdicaram de produzir. Eles verticalizaram a produção. Hoje eles conseguem vender peixe mais barato aqui, na nossa porta, do que o nosso pescador produzir. Eu estava falando sobre isso ontem com o pastor Senna. A gente estava almoçando tambaqui. Aí... Provavelmente veio do Mato Grosso de Rondônia. Acho que chega mais de fora do que a gente... E eu estava falando com o pastor Eduardo também, dizendo de um produtor. Eduardo, meu primo. Meu primo. Sou primo da Fiamma, né? Sou primo da Fiamma. Um beijo, prima. Com certeza ela vai nos assistir. E aí o que acontece? Ele me contou sobre um produtor exatamente que está vindo aqui, ele quer investir pesado. Foi exatamente o que ele falou dessa forma. Olha, nós vamos investir pesado para trazer peixe, para trazer a nossa produção para cá, porque nós entendemos. E ele, assim, exatamente falando, pastor Eduardo, porque o pastor Eduardo também é advogado, né? Falando dessas questões e falando também, enfim, novamente, aquela ideia de um produtor de fora, de um produto nosso. Eu falei, mas que absurdo. Eu ainda pensei assim, o cara vai vender peixe aqui, a gente tem peixe aqui.
Mas assim, nada contra. Pode vir vender o seu peixe aqui. Mas é exatamente esse lado aí que o senhor falou. Aquele dado que eu falei, só para talvez só ratificar, a pesquisa que eu fiz rapidinho aqui, hoje são cerca de 49 milhões de pessoas são assistidas por bolsas. Eu não sei se é só a Bolsa Família ou tem outras bolsas envolvidas nisso, mas se você incluir outras formas de assistencialismo que o governo faz, eu acho que chega nesse patamar de 50% da faixa que deveria ser produtiva no Brasil, tirando crianças e adolescentes, né? Então é algo muito grave isso para agora e para o futuro do Brasil. Assim, até eu sei que eu não sou entrevistado, mas assim, até para esclarecer, nós não somos contra, até porque muita gente precisa. No momento. Ponto. A assistência social mas o nome já diz assistência, né? Não tem que ser uma coisa perpétua, né? É isso que eu gostaria de esclarecer. Artigo 6º da Constituição, ele fala dos direitos sociais, né? E entre os direitos sociais está essa ideia da assistência social. A assistência social também é um direito que está lá no artigo 194 da Constituição. Por que eu estou falando isso? Porque sempre um dos critérios da assistência social é a seletividade, que é exatamente o que o senhor falou, que é para aqueles que precisam. Para aqueles que precisam. Só que o ponto que nós estamos discutindo é exatamente assim. Quando nós criamos uma política em que todos daqui a pouco vão precisar, aí fica complicado. Porque nem o governo vai conseguir fazer isso. Porque o governo, para atender a assistência social, ele precisa de algo. Dinheiro. E esse dinheiro, o governo não tem uma arrecadação, e o dinheiro não, o governo ele não tem uma banquinha de fruta que vende e ganha dinheiro, não. O dinheiro vem dos impostos, os impostos vêm dos serviços, os impostos vêm da produção. Vem do imposto do cara que tem a banquinha de fruta. Inclusive as estatais estão dando prejuízo. Exatamente. Então, assim, só para esclarecer. Só para esclarecer, mas não, vocês não. Não. Nós temos o melhor. Por exemplo, o que nós temos no Brasil, não tem outro país, o SUS, que é para todos, para o senhor Alexandre, que deve ter condições de pagar um plano, para mim, né, que eu não tenho plano, mas o pastor, por exemplo, tem um plano. Mesmo o SUS. É um sistema, é uma política de assistência social na área da saúde. Pelo amor de Deus, se acabar o SUS no Brasil. Exatamente. A gente toma vacina no SUS. Então, assim, é importante esclarecer isso. A dizer, não, então fecha tudo. Não é isso. Agora, mesmo nesse cenário global e nacional, que a gente falou uma coisa bem... Trazendo para Santarém mesmo. Qual é o momento do comércio, do agro, da atividade econômica de Santarém? A gente está expandindo, está estável... Tá desafiador. Como é que está o ambiente econômico de Santarém? É bom a gente entender assim como é dividido a segmentação das matrizes de negócios aqui na região de Santarém. Tá? O nosso PIB, mais de 50% é comércio. É o comércio, sem dúvida. É o carro-chefe da nossa economia, o comércio. Tanto o comércio interno como externo, vamos dizer assim. Santarém é um grande ponto de apoio para as cidades da região. Tá? Pela nossa localização logística privilegiada. Temos aí em torno de 35% do PIB. Por que eu quero dizer em torno? Porque a gente está no final do ano que vem vai ter atualização e aí a gente pode ter um cenário bem diferente. Tá? Esses outros 15% do nosso PIB, Produto Interno Bruto, aqui de Santarém, é dividido entre turismo, indústria, serviços, educação, serviços hospitalares, tá? E logística. Tá? O que a gente entende? É muito bom o comércio estar pujante, mas é muito importante que o PIB ele seja expandido nesses outros segmentos. O nosso turismo, a gente diz no setor produtivo que só Deus fez a parte. Faz sentido. Falta nós fazermos a nossa parte. Políticas de turismo que possam deixar resultado para a região. Resultado para grande parte da maioria de Santarém.
Deus fez a parte dele, entregou aí um dia eu sou cristão, eu tenho certeza que um dia nosso Senhor Jesus Cristo vai perguntar, e aí, cara, eu dei toda essa... Parábola dos talentos, parábola dos talentos. Esse talento para vocês fizeram o quê? Aquela velha história, mandei até helicóptero, né? O turismo, acho que a gente precisa ter um plano de desenvolvimento de turismo estruturado. Agora, quando tu chega em Alter do Chão, se tem dificuldade de construir um hotel... É difícil, né, cara? Por exemplo, eu tive, esse final de semana a gente teve um casamento lá, e aí a gente viu uma situação de uma casa de uma família que está à beira lá da praia, né? Que eles locam para evento. Eu falei, cara, é isso. O cara, de alguma forma, ele pensou em aproveitar o patrimônio que ele tinha lá, né? Para movimentar e você tem um casamento num lugar com o pôr do sol mais bonito do mundo, né? Assim, foi lindo o casamento. Eu pensando, meu Deus, cara, isso aqui não tem em qualquer lugar do Brasil, velho. Mas é tão pouco diante mas eu das digo possibilidades, assim, né? Mas é um ponto, exatamente. É pouco diante da possibilidade. Exatamente, porque poderiam ter mais locais, né? Profissionais. Não estou dizendo que um cara que pega a sua casa e transforma, mas um cara que estrutura isso. Resorts, né? Entendeu? Tantas coisas. Estruturar para um tipo de coisa como essa. Eu garanto para vocês. É porque não tem dados. Nosso turismo não tem nem dados para a gente fazer, pelo menos nesse momento que eu conheça, não. Quanto é o ticket médio de cada turista que deixa Santarém? Tanto turismo interno, vamos dizer assim, do Pará, turismo do Brasil e turismo do exterior. Qual é o ticket médio que deixa aqui? Eu garanto para vocês que é 3 vezes menos do que no Ceará, do que no Rio de Janeiro, do que Santa Catarina, sem dúvida. Porque a gente precisa ter uma estrutura para se ganhar dinheiro com turismo. Tá? A indústria, aí eu queria, para a gente falar do comércio, eu queria falar da indústria. E na indústria eu tenho uma pergunta, eu sei que o senhor vai falar no meio, o senhor sabe qual é a pergunta, né? Bendito distrito industrial, né? Que, meu Deus do céu, eu tenho um amigo, o Lucas Coimbra, né? Sim. Gente muito boa. Um abraço pro Lucas. E o Lucas, eu sempre converso com ele sobre isso. Eu falei, pelo amor de Deus, o negócio parece que quando vai, trava. E eu digo, agora está bem mais perto. Aí fale também nesse ponto. A nossa indústria hoje, ela é resumida em panificação, construção civil e cerâmica. O resto da nossa indústria é quase irrisória. Tá? Aí o que acontece? Por isso que o nosso comércio é pujante, porque a gente tem que trazer tudo de fora. A gente tem que comprar de outros centros, porque a nossa indústria é fraca, a gente precisa fortalecer a nossa indústria. Eu acho uma humilhação, um absurdo a gente comprar farinha do Paraná. Nada contra a produção agrícola do Paraná, pelo contrário, parabéns para eles. Mas a gente tem que comprar produtos industrializados que poderiam ser produzidos aqui, em outras regiões, é um absurdo, é um desserviço para a nossa comunidade. A gente deixa de gerar emprego e renda aqui e gera para lá. Até aí tudo bem. O que a gente precisa fazer? Verticalizar mais o que a gente pode produzir aqui. Nós não vamos aqui dizer que a gente vai produzir tudo aqui. Não, azeite de oliva vai precisar vir de fora, bacalhau vai ter que vir de fora, sal vai ter que vir de fora. Mas o máximo que a gente puder produzir aqui na nossa região melhora o nosso PIB, o nosso emprego e renda para a nossa população. Pensando nisso, a ACES encampou uma luta lá atrás, não começou agora, acho que tem 20 anos. Tem no mínimo 10 anos essa luta. Tá? A ACES e as outras entidades do setor produtivo, e aí propomos a criação do distrito industrial. Graças a Deus, os últimos políticos, os últimos prefeitos, governadores, encamparam a ideia. Mas não conseguia fazer rodar. Sabe por quê? Porque Santarém não tinha área legalizada apropriada para se fazer o distrito. Toda a área que se encontrava aqui dá um distrito ótimo. Não tem segurança jurídica. Que está perto de quilombola, está perto de indígena, não tem documento. É uma área de invasão, o documento é frágil. Quando se encontrou essa área, porque
quem instala distrito industrial no estado do Pará é a Companhia de Desenvolvimento do Estado, chamada CODEC, vinculada à SEDEM, Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Quando a gente cansou de apanhar, disse, CODEC, escolhe a área. A CODEC passou aqui uma semana, a gente acompanhando o setor produtivo, essa área que é o ideal. Está entre a BR, entre a PA, é plana, tem vento suficiente até isso, eles tem área para escoamento. Passando o 8º beck. Passando do 8º beck ali, entre... Subindo. Tá? Então fica entre a BR-163 e a PA-370, entre Cuiabá e Curuúna. Fica ali no meio, energia está próximo, o linhão tem todas as condições. Quando a gente foi olhar, era um mosaico, uma confusão. A Arças encampou e o governo disse, eu não tenho verba para fazer isso, não tenho rúbrica para legalizar a terra. Nós vamos fazer. A iniciativa privada foi e localizou os 4 donos. Disseram, me dá a documentação, porque senão eu até concordo com o distrito. Poxa, vou contribuir, não tem documento. Nós legalizamos as áreas. Me dá teu documento aí, a gente vai para o INCRA, vai legalizar. Por ser uma gleba federal e do INCRA, e ter também a aprovação de todas as esferas, todos os políticos que a gente conversou, todos foram simpáticos, não, vamos fazer. Deputados de direita, de esquerda, ministro de esquerda, disse, não, se é para o distrito, a gente vai fazer rodar isso aqui. Vamos agilizar. Conseguimos legalizar todas as áreas para o distrito. Ano passado, durante a campanha, o governador chegou e disse, o que o setor produtivo quer para Santarém? Isso, nós queremos o distrito industrial. E o que está empatando? O senhor dizer que tem R$1 para pagar as áreas. O senhor autorizar lá a CODEC e a Procuradoria-Geral do Estado a fazer o processo. Senão está feito. Leva-se 1 ano até analisar tudo aquilo ali e dizer, olha, tudo ok. Passam uns 3 meses sem resposta, nós fomos para cima, CODEC, acabou o dinheiro do Estado. Não é possível. A gente mobilizou toda a classe política e nós fomos lá com o governador. Disse, olha, eu não tenho 80 milhões para fazer o distrito. Aí nós tivemos uma sacada. Nós dizemos, então, pague só os terrenos. Pague os proprietários lá, faça a desapropriação, que durante os outros anos o Estado, conforme for as condições, vai fazendo, desembolsando 20 milhões por ano, até concluir. A gente sabe que isso vai levar 4, 5, 6 anos. Aí o governador mexeu tudo, só conseguiu o dinheiro, diz para o pessoal lá que o dinheiro vai sair. E o dinheiro, ele disse, mas a gente quer... no mundo do empresarial, nós somos diferentes dos políticos, né? A gente gosta de ver a coisa. Palavra vale muito entre nós, né? Mas a gente gosta de ver, disse, está aqui, ó, o dinheiro está na PGE. Nós chamamos os proprietários, a avaliação que o governo fez não foi satisfatória, o governo autorizou uma empresa particular. Estou contando toda essa epopeia aí para vocês entenderem como é complexo a coisa. O governo contratou uma empresa particular, avaliou, na nossa opinião, corretamente. Para quem recebe, nunca é o suficiente, né? Mas as pessoas concordaram. Um não concordou, a PGE depositou em juízo. Então, qual é o próximo passo do distrito? A emissão de posse. No momento em que todo o dinheiro estiver na conta dos expropriados, e tiver tudo assinado, o governo faz a emissão de posse desse terreno, ou seja, toma posse, e a partir daí a gente constrói o projeto conceitual e depois o estrutural. Então, o que a gente pode esperar do distrito? Ano que vem a gente faz o conceitual e logo na sequência o estrutural. O que é o conceitual? Quantos segmentos vai ter, quantos lotes vai ter, onde vai ficar a administração, as ruas vão passar aqui, e já tem esse projeto bem montado, mas quando a CODEC viu que a PGE estava com dinheiro, ela lançou o link para as inscrições. Legal. De
140 lotes disponibilizados, hoje tem 116 preenchidos. Já passou de 100 intenções de indústria de todos os segmentos. Então tem que pegar tudo isso aí e colocar ali, fazer o conceito, né? E logo depois o governo licita e faz o estrutural. Então, isso, o que a gente calcula aí? 2, 3 anos para sair. E aí, qual é o conceito do nosso distrito? Do Distrito Industrial de Santarém? Entrar insumo e sair produto. Tá? Então, quando vai sair o primeiro produto? Eu acredito que, como eles vão... a Codec vai vender os imóveis para se pagar em 24 meses, e em 24 meses a indústria tem que estar rodando, eu calculo que em 3 anos o nosso distrito tem condições de entregar o primeiro produto. E tomara que seja uma coisa bem regional, viu? Uma fábrica de doce, uma fábrica de roupa, com a fábrica de derivado de açaí, e assim por diante. Eu tive numa viagem agora, né, lá nos Estados Unidos, e encontrei lá no supermercado, acho que no Walmart, um açaí de uma indústria lá de Macapá. Olha. A Sambaçaí. Olha aí. E Santarém, curiosamente, não tem indústria de açaí. Macapá, é Santana. Óbidos tem, né? Óbidos tem, Belém, toda a região de Belém. Que legal. Vamos fazer um break? A gente faz um break porque aí já é a linha exatamente para esse ponto dos novos produtos, das novas empresas, inovação, para a gente falar um pouco também no próximo bloco. Chama então, hein? Beleza, pessoal? Continue conosco. Você que está assistindo no YouTube, você sabe que vai direto, mas você que está na TV, nós precisamos privilegiar os nossos parceiros, né? Certamente vão aumentar depois que o Rapaz, agora a gente tem uma 500 e poucas oportunidades com esse homem aqui. 500 e poucas oportunidades com esse homem aqui. Vai aumentar, mas precisamos fazer um pequeno break e já voltamos. Olá pessoal, estamos de volta no ANW dessa semana. Você que não conseguiu assistir o primeiro bloco, chegou agora, vá no nosso canal do YouTube, o programa completo lá. Inclusive aproveite, copie o link, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos do WhatsApp, onde você puder, nas suas redes sociais, compartilhe no Instagram, porque o programa está incrível. Estamos com o Alexandre Chaves, presidente da ACES, Associação do Comércio Comercial e Empresarial de Santarém, e foi fenomenal o primeiro bloco, realmente um assunto muito profundo a respeito de desenvolvimento econômico, de tantas coisas incríveis. E agora nós vamos falar outros temas que têm conexão aí com comércio, indústria, serviço, agronegócio, inovação, tecnologia, mais ou menos isso, né? A gente vai tentar resumir um pouco, que a gente tem que fazer uns... Ele tem que vir todo mês aqui para a gente conversar um pouco, porque é muita coisa que impacta a nossa vida em Santarém diariamente, de todos nós. Não é, Alexandre? Então, vamos embora. Vai lá, Dilson. Você tem a pergunta na ponta na verdade, da língua aí, né? A pergunta é como nós estávamos falando, só para retomar, nós estávamos falando como a ACES está atuando hoje, né? Aí o senhor falou exatamente, nós falamos sobre indústria, né? Falamos... do comércio, a agronegócio também. E aí nós queríamos falar dessa nova visão, né, da inovação, das startups, como a ACES está envolvida nisso, como ela assiste as pessoas que estão, né, com essa ideia de empreendedorismo, né, atualmente. Perfeito. A ACES eu acredito que a ACES e a UFOPA foram as primeiras instituições a falar de ciência, tecnologia e inovação aqui na região. Eu desconheço outra, pode até ter existido, eu desconheço. Tá? Na ACES, a ideia surgiu quando a gente andava nos corredores da ACES e olhava ali os antigos associados, a gente via que eram empresas que já não estavam mais no mercado. E aí a gente debatendo ali nas reuniões, na gestão do seu Roberto Branco,
E o filho do seu Roberto, o Roberto Branco Júnior, o João Roberto Branco Filho, era diretor de inovação da UFOPA naquele tempo. E aí era diretor da ACES. A gente diz, olha, é porque as empresas de Santarém não têm inovação. Aí, bom, o que é inovação? Eu disse, olha, vamos ver vamos puxar historicamente aí o que era a Califórnia, o Vale do Silício na década de 50. Era um deserto. Tinha uma produção agrícola ali, Hollywood nascendo, mas o Vale do Silício, que hoje impacta a vida de todo ser humano que está no planeta Terra, nasceu de uma ideia de que precisava ter algo ali para se desenvolver. E aí começaram a atrair empresas de inovação para o Vale do Silício. Daí surgiu o Google, WhatsApp, Facebook, Instagram, internet, vamos dizer assim, a nascente, o nascedouro ali da ciência, da tecnologia e da inovação, não vou dizer da ciência, né, que é muito amplo, surgiu ali no Vale do Silício. E hoje, o estado da Califórnia, se separasse dos Estados Unidos da América, seria mais rico que o Brasil. Teria um PIB maior e um desenvolvimento maior que o Brasil, que é um país gigante. Então, ver como isso impacta na vida das pessoas, né? Os Estados Unidos se mantêm como potência econômica mundial por causa da ciência, tecnologia e inovação. ChatGPT, inteligência artificial, impactando em tudo. E aí, a gente olha para o Brasil. No estado de Santa Catarina, tem Florianópolis. Florianópolis é uma ilha que boa parte do seu território é área de preservação ambiental. Não se pode fazer nada. Pode ter indústria, não pode ter grandes empreendimentos. Então lá o pessoal pensou, bom, que tal a gente copiar o Vale do Silício? Vamos implantar aqui uma política de inovação, ciência, tecnologia e inovação. Hoje Florianópolis, a maior renda da cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, vem de ciência, tecnologia e inovação. Uhum. E é interessante, abrindo parênteses, certamente nós temos um professor lá na UFOP, que é o professor Celso. E eu fiz um curso com ele. Ele é parceiro da ACES, né? E ele contou que ele viveu isso lá em Florianópolis. Eu estive lá também. Eu estive lá. Na verdade, a gente fez até uma amizade muito boa há 3 anos atrás com o Morris. O Morris, ele é um pastor. Ele era da Lagoinha Blumenau, mas ele na época era diretor da Secretaria de Tecnologia e Inovação de Santa Catarina. Aí quando mudou o governo, ele saiu do cargo, mas é um cara. A gente trouxe ele aqui no evento do Negócio do Reino. E eu fui lá naqueles polos de tecnologia e inovação que tem em Florianópolis. Eu fui no Itajaí também. Ou seja, a gente vê que é algo que não nada se compra, nada se inventa, tudo se copia, né? Por que não, né? É aquela velha ideia. Essa construção que teve ali da ACE, da parte de inovação, foi em parceria com Santa Catarina ali, né? Acho que o modelo, né? Exatamente. Eu não lembro como é que como é que chama lá? CAT. A CAT? É a Associação Catarinense de Tecnologia. A CAT, Aí tem o SAP. Eu fui no ACAT lá. Eu fui no ACAT. Sim. Eu fui num evento lá na CAT. Eu fui num evento na CAT e fui num evento na Universidade Estadual, que estava tendo um evento. Era o final de um ciclo lá que eles estavam premiando as empresas da CAT dentro da Universidade Estadual lá. UDESC. Universidade Estadual de Santa Catarina. E o movimento deles lá, eu acredito que tem 40 anos. Isso. Né? 40 anos. De 40 anos para cá, Florianópolis virou uma potência nacional em ciência, tecnologia e inovação. Aí o que a gente pensou? Aqui em Santarém, as empresas antigas, se a gente for buscar aqui na cabeça quem tem mais tempo aqui em Santarém, né, e for buscar, as empresas antigas não estão mais no mercado. Faltou inovação. E além disso, a gente pode criar um ecossistema aqui. Por quê? Se a gente já tem limitações
para cumprir a nossa meta ambiental, porque, como eu digo, nós defendemos o desenvolvimento sustentável, social, econômico e ambiental. A gente entende, nem um agricultor hoje em sã consciência, ele quer acabar com o meio ambiente. Ele precisa do solo dele bem cuidado, ele precisa de chuva. Então, nós não defendemos terra arrasada, mas nós defendemos o desenvolvimento econômico e social. Jogar até uma pimenta nisso aqui, porque, por exemplo, nós tivemos uma polêmica agora por causa da COP30 aí, com o Saulo, da questão do almoço lá, do jantar, e exatamente. E aí foi um ponto que depois as pessoas, se você for acompanhar isso, você pode pesquisar. O Saulo ele foi convidado para fazer um jantar totalmente vegano. E aí ele simplesmente negou e disse, não, cara, a minha matéria-prima é o peixe. Eu preciso usar o peixe. Eu vou usar o tucupi, eu vou usar várias outras. Exatamente. Mas assim, eu preciso mostrar algo que nós fazemos, que é o peixe. Isso gerou uma polêmica, cara. Isso assim, tão grande que acusaram ele até de ter uma atividade predatória com os peixes. E ele teve que, numa das entrevistas, onde chega Alexandre, ele teve que falar, cara, eu sou um dos maiores ele tem um projeto de manejo lá, né? De desenvolvimento sustentável. Eu não tiro o peixe sem o tamanho certo, tantas famílias são beneficiadas com a produção. Ele tem um trabalho incrível, cara. E aí as pessoas falam uma besteira. E é exatamente isso. Nós não defendemos o extermínio dos pirarucus. Agora nós queremos... exatamente. Ele cuida da matéria-prima dele de uma forma diferenciada. E aí esse é o ponto. E aí entra no conceito de inovação. Inovação não é você fazer algo novo. É você fazer aquilo que ninguém está fazendo com aquilo que você já tem. E melhora um processo. Exatamente, melhorar o processo. Isso é inovação. E aí a gente fica vendo as pessoas achando, e até sendo resistentes, né? E sempre com a mesma bandeira. A sustentabilidade. Não, existe sustentabilidade. Tem que se buscar sustentabilidade. Alexandre, de forma bem prática, assim, sobre inovação ainda e o papel da ACES nisso, como os jovens que estão saindo das universidades, são desenvolvedores, são designers, tal, etc. O que hoje tem em Santarém de um fomento real para novas ideias, para testar startups, para fazer MVPs e porque assim, o jovem tem a ideia, faz ali um MVP, porque consegue fazer, hoje os softwares estão disponíveis, inteligência artificial, etc. Mas depois tem que ter investimento para fazer rodar o negócio. Tem investidores disponíveis na cidade, tem grupos se formando para apostar nessas novas ideias. Como é que... E eu queria que você respondesse e já pudesse citar um case que funcionou aqui em Santarém. Muito bem colocado. Mas eu só queria concluir que para existir um ecossistema de inovação bem pujante aqui em Santarém, porque entre Santarém existe Belém e Manaus. Aí a gente tem que fazer o investidor pensar assim, mas por que eu vou investir em Santarém tendo Belém e Manaus ali do lado? Justamente por isso. Porque se esses países desenvolvidos, se a economia mundial quer que a gente tenha uma economia sustentável e que a gente desenvolva atuando o mínimo possível, avançando sobre o meio ambiente, sobre os recursos naturais, eles têm que nos dar condições da gente desenvolver a economia com ciência, tecnologia e inovação. Essa matriz econômica ela tem que ser de 5% a 10% do nosso PIB. Ela tem que ser, na verdade, na visão que a gente tem na ACE, ela tem que ser maior que o turismo. Ela tem que gerar mais receita, mais divisa que o turismo. Aí, como é que a gente tem que fazer isso? Criar o ecossistema. O ecossistema ele não roda sozinho. Ele não roda só com o mercado, que é os empresários, que é o dinheiro, que é o investidor. Ele não roda só com a academia, que é onde sai a pesquisa, onde saem as ideias. Ele não roda só da vontade do governo. Então, o ecossistema ele tem que ser a tríplice hélice. Governo, academia e mercado. Como é que a gente faz isso rodar? Quem tiver boas ideias
tem que ter apoio governamental e apoio acadêmico. Tem eu vou transformar a roda em mais redonda um pouco. Tá, isso gera melhoria para a humanidade? Gera melhoria para o mercado? Tem viabilidade? Todas aquelas perguntas. Tem, tá, então vamos desenvolver essa ideia aqui na universidade, na academia. Que não precisa ser exatamente a universidade, pode ser um instituto, pode ser como tem lá em Santa Catarina. Associações desenvolvem a ideia ali. O governo tem que apoiar de forma, no mínimo, não atrapalhar. Por exemplo, aqui em Santarém, não se tinha nem Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. Não atrai investimento de lugar nenhum. Nós fomos lá, no tempo do prefeito Nélio. O Nélio comprou a ideia, rodou um ano na Câmara lá, conseguiu aprovar no finalzinho. Zé Maria sancionou, botou o atual prefeito, Zé Maria, sancionou e o Conselho Municipal está rodando. Com as melhores mentes de inovação, o Celso é conselheiro, inclusive. Tá? Com as melhores mentes de inovação, inclusive eu não estou lá, tá? Porque eu não sou uma das melhores mentes. Tem mentes melhores que a minha lá na inovação e tecnologia. E está rodando. Esses caras vão, daqui a 2 anos, 3 anos, eles estão voando, trazendo investimento de fora, políticas públicas. Então, as startups. A tua ideia tem futuro? Monta startup. A nossa parte do mercado é linkar esse início aqui, essa ideação que tenha viabilidade com o mercado. Ou seja, chegar com um grande empresário ou com um investidor, ou com um fundo de investimentos e dizer o seguinte, olha, a ideia do Adilson foi muito boa, ele fez uma capa de celular ali, um exemplo aleatório, de pele de pirarucu. O custo é baixo, é muito bom, é sustentável, porque essa pele ia ser jogada fora, é um produto amazônico, e dá para vender e vocês ganhar um bom dinheiro. O pastor Lucas já estruturou, já criou a startup, já conseguiu um Embrapi, que é um financiamento para iniciar. Tá? Não pode ser também ad eterno. Tá? A ajuda do governo tem que ser ali para estruturar, começar, né? Incubar. E está começando a rodar, mas precisa ganhar o mundo, precisa de capital e que coloque no mercado. O investidor diz, deixa eu ver se eu consigo ganhar dinheiro. Aí vem a crítica de, vocês só pensam em dinheiro, Não tem jeito, se tu vai fazer um produto para melhorar a vida das pessoas, vai ter que dar lucro para alguém. E tomara que esse lucro seja para muitas pessoas, para toda uma sociedade. Exatamente, tem que olhar isso como natural. E aí a gente pega essa startup e oferece para o mercado. Faz as rodadas, faz os pitches lá e aparece. Um case de sucesso, Santarém, eu posso citar pela ACES. A UFOPA tem vários. Tem vários. Né? A UFOPA tem até uma incubadora, né? Exatamente. Uma incubadora de startups hoje funcionando lá, junto à agência de inovação que nós temos lá. Exatamente. E a gente dá o maior apoio, a gente abriu uma incubadora na ACES, quando o Celso falou da ideia, Celso, bora fazer tudo lá. Faz tudo lá que a gente deixa mais forte. E aí com apoio aí entra também Sebrae, né, atuando, ou seja, assim, você vê realmente um sistema começando a se formar. E qual é o case? Lá na ACES nós temos 2 cases. Tá? Eram ideias, boas ideias, mas que não tinham, ainda não estavam estruturadas. No CIAT, a gente tem lá na ACES o Centro de Inovação ACES Tapajós, que é uma estrutura com co-work, auditório, uma cooperativa de crédito e empresas que trabalham com inovação já trabalhando lá, endereço fiscal. E aí tu pode, endereço postal, endereço fiscal, tu tens toda uma estrutura ali para desenvolver. Já foi muito mais apoiado pelo governo do estado e por uma fundação lá de Belém, a Fundação Guamar. Já foi parceiro com recursos. Nesse ano agora eles encerraram a parceria, a gente está tocando por conta própria, eles deixaram, mas iniciou lá, ativou o CIAT, deixaram uma estrutura, mas é aquele negócio, a tripla hélice, quando o governo ajuda, a coisa vai mais lenta, né? Mas durante esse período a gente incubou essas empresas ali na ACES, colocamos todos os processos, né? Colocamos
os investidores para conversar com essa empresa. Teve investidores. Uma é do ramo de biomedicina. É um composto que pode curar AVC, Alzheimer. A princípio, a foco era em curar um AVC. Diminuir a consequência, as sequelas de um AVC. Durante as pesquisas, identificou-se que ele era bom também para Alzheimer e Parkinson. Foi para, vamos dizer assim, para ratificação, eu esqueci o nome agora, da pesquisa científica, passou no teste de animais, vai para testes humanos e a próxima fase é a Anvisa. Essa empresa começou com uma ideia, um pesquisador, alguns poucos investidores que investiram em valores de 5 dígitos, e essa empresa ela já está na casa dos milhões. Essa startup já está na casa dos milhões. Vai para o mundo todo. E com compostos amazônicos. A outra é porque como é de bioeconomia, eu queria citar as duas. A outra é de tecnologia pura. Um rapaz, um programador, um analista de sistema aqui de Santarém, tinha uma ideia de desenvolver um programa para o ramo imobiliário para linkar consumidor, imobiliárias e proprietários de imóveis. De uma forma muito inovadora. A gente materializou a ideia dele, né? Idealizou, construímos a empresa dele, arrumamos os investidores novamente, e a empresa hoje já está em Santa Catarina. Porque o imobiliário lá é potência. E a startup foi tão boa que ele disse, poxa, presidente, eu vou pagar 5% de ISS aqui. Santa Catarina é 0,5%. Sério? Então, como a minha empresa é virtual, muito virtual, eu tenho uma sala com vários programadores ali, analistas de sistema, eu vou me capitalizar no mercado catarinense, que lá o incentivo é muito maior. Não vou abandonar Santarém, não vou abandonar, vou levar aqui o ecossistema, vou retribuir a contribuição que o ecossistema me deu, tá? Mas, por enquanto, aqui não tem combate. E é isso que a gente quer fazer, a gente quer que o ecossistema daqui... E se vacilar, daqui a pouco ele está lá no Paraguai. Que dá não sei quantos anos de isenção até o cara poder... Então eu estava lendo sobre isso um dia desse, cara. Caraca. Paraguai, Uruguai. Os caras estão indo embora para lá. Eu acho que é o que os nossos governantes, tomara que chegue a alguns essa semente, é o que eles têm que pensar. Não adianta cobrar uma alta carga tributária numa economia combalida. É bom para fiscal. É bom para auditor fiscal. O ideal é que a gente tenha uma carga tributária baixa, que nem nos Estados Unidos, tá? Com uma economia pujante, tu arrecada até mais. Esse é o pensamento que tem. O que eu falei para vocês, ontem na ACES nós tivemos um evento para mostrar os efeitos da reforma tributária, que era necessária. Só acho que... Por que era necessária a reforma tributária? Para não me interpretar mal. Porque a nossa lei, o Código Tributário Nacional, era de 1966. Da década de 60. Fala-se tão mal do... o governo militar... Foi no governo militar criado. O sistema tributário nacional ele precisava ser unificado. Mas, na minha humilde opinião, e da maioria dos tributaristas, ainda foi com uma carga muito alta. Alguém paga essa conta. Não tem jeito. Alexandre, queremos agradecer. A gente teria muito mais assunto para conversar aqui. A gente já está convidado para voltar daqui a um tempo. Foi excelente. Já está convidado para voltar, para a gente dar continuidade aqui. E a gente declara assim, uma bênção de Deus sobre a sua gestão, né, na presidência da ACES. Diante de tudo que foi falado aqui, mas a gente já reconhecia e não tem como não reconhecer a importância, né, da iniciativa privada, dos comerciantes, empresários, industriais, produtores rurais e etc. O comerciante, né? Comerciante, do ramo técnico, tudo que envolve a ACES é tão importante para sustentar nossa sociedade, né? Empregos, geração de capital, de renda.
E você está à frente disso, né? Uma grande responsabilidade, tem mais um tempo de mandato, né? Então, que você possa continuar firme aí. As suas convicções são muito fortes, então é muito legal isso, que você se cerque de pessoas capazes, com pensamento de desenvolvimento para a nossa região, porque Santarém precisa. Então, Verdade. obrigado mesmo. Espero que todo o público tenha desfrutado. A honra foi minha. Um clima muito legal aqui, um clima espiritual. Que bom. É isso, né, Dilson? É isso, agradecer, e é importante uma entrevista com você, Alexandre, assim, nós nos sentimos muito honrados mesmo, porque a população, né, os nossos telespectadores, eles precisam entender aquilo que o pastor Luciano tem falado aqui. Nós amamos Santarém, né, e nós entendemos o potencial de Santarém. Nós sonhamos com esse potencial. Eu por exemplo, eu falo mesmo que durante muito tempo eu sempre pensei, mas hoje eu não, o cara não tem melhor lugar para você criar seus filhos, você crescer, para você desenvolver como Santarém. No Brasil eu ainda não conheço, né? Mas assim, e você é uma pessoa que sonha. A sua família chegou aqui, como você falou, tem um lastro, tem um fausto, né, de desenvolvimento, né? Não só a sua família, tantas outras famílias. E é muito legal ver vocês envolvidos com isso, né? É muito, eu acho, para você é uma honra também, né? Porque assim você deve estar pensando assim, de todo o preço que já foi pago, né, aqui em Santarém, para o desenvolvimento de Santarém. Então, assim, é muito bom as pessoas conhecerem. Então, por isso que a gente agradece você ter aceitado o convite, espera outras oportunidades, e foi muito agradável. Alexandre, deixa assim uma mensagem, porque de repente tem aí empresários que não estão alinhados aí com a associação. Como é que faz para achar vocês? Telefone, rede social, endereço físico? Bom, a ACES recebe todos os segmentos, tá? Como eu disse, desde o MEI até a multinacional. E até o empreendedor que não tem CNPJ aberto pode ser pela carteira profissional, carteira de conselho, tá? Nós estamos ali entre os Correios, ali na praça... Eu esqueço o nome da praça. Praça da Matriz. Praça da Matriz, ali é todo mundo sabe. Entre os Correios e o Centro Recreativo, tá? A nossa condição, o nosso critério de associação, ele é muito pragmático, é muito simples, não é complexo. Sendo empreendedor e tendo vontade de estar conosco e desenvolver, vai ser associado da ACES. E eu como presidente, toda a nossa diretoria, os nossos conselhos, nós trabalhamos de forma voluntária. E aí eu lembro do meu saudoso pai que dizia o seguinte: todo homem, tá? Todo homem, principalmente o cristão, ele não adianta só dar o dízimo financeiro, ele tem que dar o dízimo de tempo. Ele tem que dar 10% do seu tempo, da sua vida, para ajudar as pessoas. É o que a gente faz ali na ACES. A gente defende os interesses do setor produtivo, porque a gente entende que é a única forma de dar mais qualidade de vida à nossa população, com uma economia sustentável, pujante, criando emprego e renda e tirando quem conhece as condições da boa parte da nossa população. É algo que eu tenho certeza que vocês fazem também, olho muito pelo social, vejo as obras da igreja, e é algo que todo cidadão tem que fazer. E todo empresário que quiser se associar na ACES, contribuir para a gente aumentar esse nosso número de associados, que hoje são 520, e contribuir com esse desenvolvimento sustentável, é muito bem-vindo. Beleza. Ok, pessoal, obrigado por sua audiência, tanto no YouTube como na TV Amazônia, nosso canal aberto, 7.1, Santarém em toda a região, e até o nosso próximo encontro aqui na TV Amazônia. Deus te abençoe. Valeu.